Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do PetTube. Meu nome é Gabriel Fontinelli, sou membro do PET e estamos aqui para mais um vídeo do quadro Vamos Falar Sobre. Hoje a gente vai falar sobre automação e para isso eu estou com a Clarice. Apresenta aí, Clarice. Oi, gente, como o Gabriel falou, meu nome é Clarice, eu faço engenharia elétrica junto com ele, né? A gente é participante do PET Engenharia Elétrica, UFC, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a especialidade automação. A automação vai ser aquela tecnologia, né, na qual um processo ou um procedimento vai ser executado com o mínimo de assistência humana possível. A automação em si, ou controle automático, é o uso de vários sistemas de controle para operar equipamentos tais como máquinas, processos em fábricas, caldeiras, fornos de tratamento térmicos, até ligar redes telefônicas, direção e estabilização de navios, aeronaves e outras diversas aplicações e veículos, né, com a intervenção humana mínima ou reduzida. E aí a automação, ela cobre aplicações que vão desde um termostato doméstico, controlando uma caldeira, até um grande sistema de controle industrial com dezenas de milhares de medições de entrada e sinais de controle de saída. E aí, em complexidade de controle, a gente pode variar de um simples controle liga-desliga, né, até algoritmos multivariáveis de alto nível. E aí, no tipo mais simples de um loop de controle automático, o controlador ele compara um valor medido de um processo com um valor definido desejado e processa o sinal de erro resultante para alterar alguma entrada para o processo, né, de modo que o processo permaneça em seu conjunto, apesar de outras diversas perturbações, né? E aí a base matemática da teoria do controle começou lá no século XVIII e avançou rapidamente para o século XX, e hoje, no século XXI, estamos no ápice, né? Mas a gente ainda não sabe onde a gente vai parar com isso. E agora, para falar um pouco sobre a história da automação do Ceará, ou um pouco do contexto do que se passou, né? A gente foi atrás e a gente descobriu que a indústria do estado do Ceará ela é fortemente marcada pela presença de 4 divisões pertencentes à categoria de uso de bens de consumo não duráveis. São elas o alimentos, bebidas, a indústria têxtil e a indústria de vestuário, como couros e sapatos. E isso emprega 74% do pessoal ocupado na indústria estadual e 95% nessa categoria, que é de longe a que mais emprega e a que conta com o maior número de unidades locais. Ainda sobre isso, segundo uma publicação que foi feita pela Kelly Batista, uma estudante de jornalismo da UFC, no site medium.com, ela fala um pouco sobre o programa chamado InovaFit. O InovaFit é um programa chamado Programa de Inovação Tecnológica, que foi lançado em 2015 pelo governo do estado e administrado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. Basicamente, esse projeto busca apoiar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, como aqueles que utilizam de automatização em pequenas e médias empresas do Ceará. Ainda sobre isso, né, segundo uma publicação da Kelly Batista, uma estudante de jornalismo da própria UFC, no site medium.com, né, ela fala sobre um programa chamado InovaFit, que é o Programa de Inovação Tecnológica, lançado em 2015 pelo governo do estado, né, e administrado pela FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E esse projeto ele busca, basicamente, apoiar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, como aqueles que utilizam automatização, é claro, em pequenas e médias empresas do Ceará, o que é muito bacana. E alguns temas que são privilegiados nesse programa, que a gente pode citar aqui, né, é a própria indústria 4.0, muito falada recentemente, né, a inteligência artificial, a coleta e análise de dados, como a Big Data, né, como é chamada, a internet das coisas e as cidades inteligentes. Infelizmente, né, uma notícia ruim é que em 2019 a gente não teve nenhum lançamento desse novo edital do projeto, então ele ficou meio que numa incerteza se ainda vai continuar ou não, mas a gente espera que ele prossiga, porque é realmente uma notícia muito boa para quem investe nessa parte de tecnologia e automação aqui no Ceará. Além disso, né, a gente pode citar o nosso professor daqui do IFCE, professor de mecatrônica, chamado Rogério Oliveira. Ele dá um pouco da sua opinião nesse artigo escrito pela aluna. Ele fala que a ausência de políticas públicas ainda impede avanços sociais e econômicos nos números relacionados à inovação. Nas palavras deles, ele diz: a indústria é um reflexo da economia do país. Se a economia não cresce, não tem emprego para o especialista, nem para o operário. Então você vê que uma coisa liga a outra, né? E por fim, né, as unidades industriais cearenses, quanto ao seu tipo, né, elas são predominantemente unilocais, ou seja, elas são unidades em que a sede e a unidade produtiva encontram-se no mesmo endereço. Embora sejam maioria, as unilocais respondem por menos da metade do pessoal ocupado.
As multilocais, empresas em que as sedes e as unidades produtivas situam-se em diferentes endereços, em minoria, empregam 50%, mais de 50%, na verdade, dos trabalhadores industriais. E aí, falando um pouquinho do contexto no Brasil, né, mais uma coisa mais geral, a automação ela se consolidou lá por volta da segunda metade do século XX, né, como consequência das duas grandes guerras que estavam acontecendo nesse período. E aí os exportadores de produto, eles, principalmente europeus, eles estavam se reestruturando, né? E aí, com isso, o Brasil teve a sua participação na exportação de produtos manufaturados, principalmente. E aí, da mesma forma, o processo industrial no Brasil se destacou principalmente das indústrias automobilísticas e nas indústrias alimentícias. Além disso, outras empresas, né, pequenas e médias, elas também se interessaram nessa oportunidade. E aí, atualmente, né, a automação industrial ela é usada como uma grande vantagem competitiva, permitindo o completo domínio sobre o volume de produção. E aí, domínio sobre a qualidade dos produtos também, a diminuição dos custos e etc. E aí, além disso, ela também contribui para o fortalecimento da economia e o barateamento dos produtos fabricados como um todo, né? Continuando agora um pouco sobre as notícias da automação do Ceará, né? A gente pode falar de coisas muito boas, como a plataforma Ceará 2050, né? Que é um projeto fantástico desenvolvido em parceria do governo do estado com a UFC, a Universidade Federal do Ceará. E, basicamente, né, o Ceará 2050 ele é uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico a longo prazo. Ou seja, ela é desenvolvida a partir do diálogo, da liberdade de opinião e da responsabilidade pública. Basicamente, né, o projeto ele propõe elevar a condição do estado do Ceará em aspectos sociais, econômicos e ambientais, tornando-o capaz de competir com os grandes centros urbanos, sejam eles nacionais ou internacionais, até 2050. Por isso o nome Ceará 2050. Nesse sentido, o investimento no desenvolvimento e aplicação da chamada Indústria 4.0, a famigerada, promete impulsionar setores como a automação, robótica, big data e afins, proporcionando um aumento de empregos na área e, claro, o crescimento do setor no estado cearense. Além disso, a gente tem uma notícia bacana sobre a Intelbras, que ela lançou um sistema de automação residencial chamado Mibo Home, por R$ 850 aproximadamente. Ou seja, a linha Mibo Home facilita a automatização de tarefas comuns do dia a dia, trazendo mais conforto, economia e segurança para as residências. Então é uma novidade que está chegando para os habitantes do Ceará por um preço até acessível. E aí, como o Fontinelli apresentou a notícia do Ceará, eu gostaria de apresentar para vocês uma notícia sobre essa especialidade no mundo, né? Que houve uma pesquisa em que 53% dos jovens profissionais de segurança cibernética, eles temem ser substituídos pela automação. E aí os profissionais de segurança, eles adotam amplamente a automação, né, como a gente sabe. Mas metade dos funcionários mais jovens, eles temem que a tecnologia possa tornar suas funções obsoletas. E isso de acordo com uma nova pesquisa da Exabin, né? E aí, entretanto, esse receio, ele atinge apenas os trabalhadores mais novos. E aí, em contrapartida, alguns com mais de 45 anos de idade, né, eles argumentam não estarem preocupados com esse tipo de substituição. E aí a gente pode refletir, né, que esse fato pode ser, né, provavelmente justificado pelas inúmeras outras qualidades interpessoais que são interessantes para o profissional 4.0. Então a gente vê que as qualidades acadêmicas são importantes, sim, mas que as interpessoais são aquelas decisivas para você manter ou não o seu emprego ou ter ou não receio de seu emprego ser substituído pela questão da automação. Então, pessoal, esse foi o nosso papo sobre automação. Nós vamos falar sobre um papo bem breve, na verdade, para a gente falar sobre algumas novidades e alguns contextos da automação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o curtir, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam. Enfim, fico por aqui e passo a palavra para Clarice, se ela quiser falar alguma coisa. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada pela atenção, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo do quadro, certo? Ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E por hoje é só.